Fala, turma! Sejam bem-vindos ao podcast do futuro, uma nova cidade. Esse que você já sabe é um espaço para que nós possamos debater a cidade que nós somos e a cidade que nós queremos ser. Como vocês já sabem, né? Vocês só têm que fazer agora nesse início 3 coisinhas básicas. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá para nos ajudar. Deixa o like, ativa as notificações. Na verdade, são 4, Breno. Não esquece. Eu tava fazendo essa contagem diferente também. Não esquece de compartilhar em todos os grupos do WhatsApp, né, Breno? Mais no Instagram, no Telegram, aonde você puder compartilhar com a família, com o pessoal da faculdade, com os colegas de trabalho, com todo mundo, né, Breno? Encontrar alguém na padaria, dizer, eu tô escutando um programa pau aqui sobre a cidade incrível que eu moro, então tamo aqui. Isso, de uns boyzinhos ali desenrolado, e vou compartilhar com vocês agora, compartilha na hora. Breno, tem vários assuntos pra gente conversar hoje, né? Aqui, a questão nacional não pode faltar, a gente não tem folga nas questões nacionais, a gente até tenta ficar mais localmente, mas termina não conseguindo, né? A real é que o Brasil não tira férias, né? Isso é verdade, de jeito nenhum. E também vamos falar, Breno, parece que a corrida para o Palácio Felipe Camarão, para quem não sabe, a Prefeitura de Natal, já começou e já temos aí alguns candidatos que vamos deixar para falar no final, né? A gente tem que falar, não pode deixar. E hoje eu tô aqui com a minha camisa, Breno, da Zona Oeste, né? Com o monumento do Oscar Niemeyer. Sim, inclusive, uma das coisas mais bonitas que a gente não usa tanto como cartão postal como deveria nessa cidade. Isso, deveria mesmo. A gente devia usar mais, assim, a gente podia ver mais. Isso aqui foi o ex-prefeito Carlos Eduardo que foi atrás dele, lá ele já estava aposentado, ele sabia disso? Sabia não. Ele já estava aposentado, o Carlos Eduardo foi bater lá, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, onde ele morava. Tirar o homem da aposentadoria. Isso, da aposentadoria, para fazer, ele que já tinha feito... Não tem ali aquele... a estrela da entrada da cidade, né? Ah, não, ali do lado do Dede, o presépio. O presépio foi ele também? Foi ele também. Rapaz, legal. Carlos Eduardo foi lá, desaposentou o homem pra fazer esse monumento aqui, que é no meu quintal. Sabia, Breno, que é no meu quintal? Rapaz, não sabia não. É no meu quintal. Eu moro em Nova Cidade. Sim. O parque tem 2 entradas, né? Tem a entrada da Prudente, do prolongamento, e tem a entrada por Cidade Nova, né? Uma desse lado e outra desse. E Nova Cidade fica aqui. Sim, e como eu moro lá em cima mesmo, no morro, já moro dá pra ver, morro. É bom que você vê a vista bonita demais, né? É lindo. Quem me acompanha no Instagram já viu várias vezes a gente postando. É o meu quintal, é o parque da cidade, a gente vê tudo lá, é bem bacana. E eu jurando, toda vez que você postava lá que você tava saindo de casa pra bater ali perto do parque da cidade, nada, ali é uma trilhazinha que a gente faz e sai ali em cima do morro. É o quintal, é o quintal de casa, é o parque da cidade, Dom Nivaldo Monte. Breno, a gente falou aqui sobre números não foi no último episódio, acho que foi no último episódio, sobre os números dos gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Parece que esses números estavam meio que equivocados, não eram bem isso. E o pior é que não era para menos, era para mais. Você quer começar comentando um pouco sobre isso? Você já ouviu um termo que diz que quando você começa... Você tirou um fiapo esperando o novelo e tirou uma bola de lã gigantesca? Foi exatamente isso. A gente acha, um fiapinho aqui, os gastos em cartão corporativo, porque o que ele tá escondendo aqui? Meu Deus do céu, quanto gasto! Eu acho que eu não consigo gastar esse dinheiro todo, mesmo que eu tente, Aí isso, inclusive, costuma ser ainda mais suspeito, sabe? Quando você tá gastando mais do que se consegue humanamente gastar. Sim. A gente tinha mostrado aqui, Breno, na outra, os números, né, dos presidentes, dos gastos com os cartão corporativo. E a gente tinha dito aqui que o do Lula no primeiro mandato tinha sido o maior, claro que corrigido pela inflação, né? Tinha sido 59,1 né, milhões no mandato completo. Levando em conta que os gastos de todos os ministros, né? Não só do presidente, era todo o ministério, todo mundo e tal. E aqui a gente tá avaliando só o do presidente, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso. E aí o do Lula no primeiro mandato era o maior com 59.
E o Bolsonaro gastou incríveis 75 milhões, Breno, em 4 anos. É assim, os valores informados, né, são menores, no caso que a gente falou no outro episódio, e no que o portal da transparência diz, é que pode chegar a 75 milhões, rapaz. O que é interessante é que, assim, botando os pés no chão, até deixando de piada, boa parte desses anos estavam em pandemia, certo? E, assim, não é surpresa pra mim, pra Leandro, nem pra você que tá ouvindo a gente, que o Bolsonaro não respeitou quarentena nenhuma, não ficou em casa em momento nenhum. Isso é verdade. Aí, tipo assim, ok. Mas a gente sabe também que os comércios, as coisas, em grande maioria, estavam tentando respeitar as quarentenas, as pandemias da coisa. Então, a partir do momento que o Bolsonaro começou a ir para lugares e gastar demais, a gente começa a suspeitar que esse dinheiro pode... eu tô falando isso como suspeita, não é uma acusação, mas levanta uma dúvida sobre a possibilidade de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque, tipo assim, Leandro, vamos, sei lá, a Prefeitura de Natal, o prefeito Álvaro Dias, sai pra gastar alguma coisa. Ele gasta num canto que costuma receber mais gente. Aquele canto que costuma receber mais gente tem que fechar as portas para receber o prefeito, e nessas circunstâncias o prefeito tem que meio que compensar gastando mais do que gastaria com um local cheio, certo? Só que o Bolsonaro não teve isso, porque não estava recebendo gente em nenhum dos lugares que ele estava. Então, tipo assim, a média de gastos nos locais que ele ia é o padrão para baixo. E se é o padrão para baixo, como é que ele está gastando tanto mais do que, sei lá, o Lula quando foi presidente, do que a Dilma quando foi presidente, ou do que o Temer quando foi presidente, sabe? Isso, e assim, tem um mercadinho de Brasília, um mercadinho gourmet, também que foi gasto horrores de dinheiro. Então é como o Breno acabou de falar, né? Isso levanta a suspeita de lavagem de dinheiro, o que agora, nesse sentido, é supostamente. Agora, na vida do Bolsonaro, ele já era acostumado a fazer isso quando era deputado. Inclusive, Breno, também saiu agora outro escândalo, que é um provável caixa 2 do governo de Jair Bolsonaro no Planalto, onde, inclusive, ele, através de um assessor, podemos dizer assim, que era um militar do Exército, né, que atuava como ajudante de ordens dele, até saques do cartão corporativo em dinheiro de dentro do Palácio do Planalto. Então, assim, é algo que ele costumava fazer, algo que o filho dele costumava fazer lá na Alerj, no Rio de Janeiro. Sim. Então, eles não, nem para ir para mais distante, sabe? Eles usam aqueles ali mesmo, assim, sem pudor mesmo. E isso é uma coisa interessante, assim, eu não querendo... Eu não quero vangloriar nenhum tipo de corrupção, mas isso é uma coisa interessante quando a gente para pensar que a gente elegeu um deputado do baixo clero, que era costumeiramente conhecido por fazer aqueles microesquemas, para um cargo muito maior do que ele já fez. Aí, tipo assim, ele costuma fazer os microesquemas nos cargos muito maiores. E que é tipo assim... obviamente chama muito mais atenção, é muito mais notoriedade, é muito mais perigoso pra ele. É tipo, até, de novo, não tô apoiando nenhum tipo de corrupção não, mas é até a maneira mais burra de se fazer corrupção possível, concorda? Sim, claro. E assim, teve até pagamento, eram feitos, Breno, em agência do Banco do Brasil localizada dentro do Palácio, e também era feito pagamento do cartão que era usado pela ex-primeira-dama. O cartão não era o nome dela, era o nome de uma amiga, Sim. mas ela quem costumava usar. Então, assim, era feito o saque do cartão corporativo para pagar a fatura desse cartão, ou seja, dinheiro nosso para pagar a fatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que agora, se eu não me engano, eu não acompanho muito, mas eu vi, assim, alguns memes, algumas coisas, ela tá vendendo produtos na rede social, no Instagram, né, fazendo publi, e agora... O que seria muito mais digno se fosse o trabalho dela lá. Exatamente. Assim, mas tem que se reinventar, né? A mamata acabou, então tem que se reinventar. Desculpa aos que não gostam, né? A piada tava chamando, né? É verdade. Justo. Assim, mas é isso. Mas, Breno, agora a gente vai para um assunto sério, que eu sei que você viu, e, cara, eu não consegui fazer
falar dessa parte, na hora que eu estava vendo um pouco do que a gente ia falar, sem sentir indignação com esses fatos, que é o que aconteceu, você sabe bem, lá nas aldeias indígenas Yanomamis. Isso mesmo. Então, assim, o Ministério da Saúde decretou emergência, né, da saúde pública para combater a desassistência de indígenas. Sabe o que é engraçado, Breno? Eu estava vendo isso hoje. É que existia existia um deputado que falava contra eles. Contra os Yanomamis, você disse. Isso. Existia um deputado lá atrás que falava contra eles e depois, mais próximo ali, por volta de 2015, 2017, voltou a falar, inclusive disse que se chegasse, né, ao nosso maior cargo, não teria dinheiro para ONG, não teria reserva de índio, porque esse cara sempre foi a favor dos garimpeiros, né, principalmente ilegais, e o agronegócio. Ele dizia que os indígenas sufocavam o agronegócio. Então, e esse deputado chegou à presidência exatamente. Então, assim, não me surpreende o que aconteceu, mas eu vi isso com muita indignação, Breno. Você viu as fotos do... Eu acho assim, para todo mundo que tem sensibilidade, para mim, para você, para todos os irmãos cristãos e cristãs que estão ouvindo a gente, ou para qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade, você vê fotos como aquelas de crianças passando fome, adultos desnutridos, mães que não conseguem amamentar seus filhos, porque não tem nutrientes suficientes para produzir leite que esteja suficientemente nutrido para amamentar. Isso dá uma dor no coração. Qualquer pessoa que vê esse tipo de situação sente uma dor no coração e sabe que toca em uma parte muito sensível da gente. A não ser que a pessoa que esteja vendo passe por um processo de desumanização, que foi o que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou para com os índios. Ele não via como seres humanos. Se você não vê como seres humanos, você pode tratá-los da maneira que você bem entender. Então, tipo assim, desde fazer ONGs impedirem, ou melhor, desde impedir as ONGs de fazerem seus trabalhos a partir de garimpeiros, até um total descaso com a qualidade de vida. Eu vou reforçar isso. Durante uma pandemia, a gente, num período de pandemia, é o período em que a sociedade, não falo só dos índios, não. Nós, como sociedade, estávamos num período muito frágil. E numa hora em que nós estamos num período frágil, é a hora que os nossos representantes, os nossos líderes, têm que chegar junto e têm que nos ajudar a nos reerguer. Aí, num momento tão drástico como a pandemia, você perceber que ele foi tão displicente, tão negligente, tão cruel. Acho que a palavra real é cruel. Foi tão cruel com pessoas porque simplesmente esqueceu que elas são pessoas. Isso dá uma dor no coração de verdade, bicho. Sim, verdade. Muito. E aqui, a matéria também, Breno, dizia o seguinte, não era só a desnutrição, não, mas também casos de malária, né, levado por esses garimpeiros lá para o meio deles. E diz aqui também, Breno, que aponta que 8 em cada 10 crianças menores de 5 anos têm desnutrição crônicas nas regiões lá, né, aonde eles, da reserva deles. Então, assim, durante o governo Bolsonaro, a gente sabe que muitos garimpeiros ilegais, armados, né, que era uma política do governo Bolsonaro, era armar esse povo, invadiram as terras dele. Estima-se que hoje tem em torno de 20 mil garimpeiros ao redor das tribos dele, das reservas indígenas. E a gente sabe também que ele era um defensor disso, né? Ele era um defensor dessa política, não só ele, mas também o ex-ministro dele do meio ambiente, Ricardo Salles, era a favor e defendiam esse tipo de política. Eram contra os indígenas. Aqui tem uma fonte aqui do G1, Breno, que quase 100 crianças morreram na terra indígena Yanomami em 2022, só para você ter uma ideia.
Diz Ministério dos Povos Indígenas. O levantamento aponta consequências do avanço do garimpo ilegal na região durante o caos sanitário. O governo federal deve decretar, né, estado de calamidade, que foi o que fez o presidente Lula. Eu queria até trazer uma informação que eu acho razoável, relevante, é a gente pensar. Você acabou de dizer que os garimpeiros trouxeram a malária. E o espectador da gente deve estar pensando, tá, mas eu lembro que malária tinha a ver com um inseto, com um mosquito. Como é? O que os garimpeiros têm a ver? Aí tem uma parada interessante, porque o que acontece é que, como a gente bem sabe, a região norte é a região onde tem maiores focos de malária no país. Bom, e como se combate a malária? Dentre outras maneiras, a maneira mais básica de combater a malária é do mesmo jeito que a gente combate a dengue, que é não deixando o mosquito se reproduzir. Aí, o que acontece? Acontece que quando as pessoas como os garimpeiros chegam na região, eles literalmente fazem tudo aquilo que a gente aprendeu a não fazer quando a gente era criança, que é deixar água parada, deixaram pneu, como é que chama? Entulhado em cima do outro, e geravam o foco do mosquito da malária. Então, eventualmente, os mosquitos foram se proliferando e foram levando a doença. Então, tipo assim, é muito razoável, porque eu tô querendo trazer logo. Os caras que trouxeram a malária para os índios, eles trouxeram fazendo coisa que a gente sabe que tá errado desde criança. Sabe? Tipo, não é como se, sei lá, eles estivessem doentes, estivessem infectando sem querer. Não é tipo, eu tô com Covid e passei Covid pra Leandros porque eu não queria. Não. Os caras literalmente foram displicentes, foram negligentes, inclusive com a própria saúde, que eles deixaram proliferar foco de mosquito, gente. Assim, a gente aprendeu isso desde pequeno, pelo amor de Deus. Isso. E, Breno, a pasta estima, né, que ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, também, para você ver que mercúrio, aí desnutrição e fome. Aí, voltando a falar porque o mercúrio... Desculpa, Leandro, eu quero deixar isso tudo muito claro. Tem que explicar isso para todo mundo. Porque eu quero deixar isso muito mastigado. O porquê o mercúrio tem a ver com o pessoal, os mineradores, o pessoal, os ourives da vida. Porque quando você vai tirar o ouro que tá misturado com barro e com sujeira, o pessoal joga mercúrio, que é um metal que se prega com ouro e que é mais fácil de tirar as impurezas ao redor. E depois a pessoa esquenta o mercúrio, e depois de esquentar o mercúrio dissolve e fica só o ouro, e a pessoa tem o ouro ali. Aí, como é que a gente sabe que o mercúrio contamina? Porque quando você esquenta o mercúrio, ele vai pro ar, e quem tiver lá, que se esqueme. Aí também teve mortes também por pneumonia e diarreia. Então, assim, eles estavam realmente sem nenhuma assistência. Da saúde, algo realmente desumano. E o que me chama a atenção, eu vou falar um pouco mais para frente, é dessa... Não sei nem o que dizer, sabe assim. É que tudo isso tenha sido... Que esse descaso tenha sido feito por alguém que se diz cristão, sabe? E que foi eleito em 2018 com o voto dos cristãos, com o voto da igreja. Ele achava pouco, e ele escolheu a ministra dele, né? Que era a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos também, e tinha outra, eram 3 pastas, que era a Damares. E, Breno, você sabia que a Damares, ela... Era da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Isso, Mulher, Família e Direitos Humanos. A Damares, ela foi acusada por indígenas de supostamente sequestrar criança. Sim, crianças indígenas. Isso, à época, inclusive, tem uma que é a filha dela, adotiva, que à época conseguiu conversar com a avó da criança que a acusa. Ela postou foto depois com 2 indígenas dizendo que eram os pais da criança, né? Então, por isso que eu tô dizendo que é supostamente, porque não se sabe, mas a avó, que deu uma entrevista para o jornal Época, disse que ela raptou a criança. Sim. Mas ela nega, né? Mas essa era a ministra, assim. Outra coisa, Breno, é evangélica, tá? Sim, e ela se dizia a pessoa defensora da família. Da família. Aí eu fico pensando, como é que uma pessoa que se diz defensora da família deixa
pessoas em situação em que você não consegue salvar seus próprios filhos. Pois é. Assim, cara, é inacreditável, sabe? Assim, evangélica, ela dizia que era... Ela era pastora. Ela era pastora, dizia que era psicóloga, depois foi descoberto que ela não tinha mestrado em psicologia nenhum, nada disso. Ela então, de fato ela é formada em Direito, isso eu tenho certeza. E ela se dizia... a Damares, ela se dizia uma pessoa que estava trabalhando com deputados há muitos anos, assim, muitos anos mesmo, para, de acordo com ela, fazer os deputados votarem em pautas cristãs. Aí hoje, depois de a gente ver esse tipo de descaso, eu fico pensando o que é que era pauta cristã na cabeça dessa mulher. Só se for pauta cristã da Idade Média. Né? Aí só pode. Assim, então assim, e o próprio Bolsonaro, Breno, ele estimulava o avanço dos garimpeiros sobre os Yanomami. Teve uma declaração dele, né, que ele já descumpriu uma decisão do STF, defendeu o garimpo, e inaugurou ponte que beneficiava os garimpeiros. Sim. Nessa mesma região. E tem uma fala dele aqui, cadê? Não é justo hoje querer criminalizar o garimpeiro. Para ele, não é justo. Isso, a frase é ele. No Brasil, declarou Bolsonaro em 2021. Ou seja, ele já era presidente, mas para ele não era justo criminalizar o garimpeiro. Aí, olha como isso pode ser distorcido. Porque para uma pessoa que tem só a fonte bolsonarista da história, a pessoa olha e diz, não, o garimpo é uma atividade razoável, é legal, tipo... O cara não tá roubando, o cara não tá matando, o garimpeiro tecnicamente não precisa estar lá enfiando faca em barriga de índio. Então, tipo, não precisa ser uma atividade ilegal. E de fato não é. Por isso que existe um negócio chamado regulamentação. O Estado, ele dá ao garimpeiro, a profissão de garimpeiro, o tipo de lei, o tipo de regra que tem que ser seguida. E partindo disso, a gente tem que pensar que se o Estado dá um conjunto de leis, o que torna o garimpo errado é justamente o fato de que os caras são garimpeiros ilegais. Então, tipo assim, agora eu vou falar com propriedade. O garimpeiro que estava lá usando mais mercúrio do que deveria para tirar mais ouro, tirar ouro mais rápido, ele é tão bandido quanto o cara que está roubando farmácia em Natal. Por quê? Porque tem um conjunto de leis que regulamentam a profissão dele que não estão sendo seguidas. Então, significa que a profissão de garimpeiro é a profissão vinda diretamente do inferno para matar índio? Não. Significa que Bolsonaro estava incentivando pessoas que estavam atuando contra a lei para trabalhar de maneira errada no garimpo. Fim. Isso. Basicamente é como se eu sou motorista de aplicativo, né? E aí tem a regulamentação, tem as leis de trânsito que eu tenho que seguir, e aí eu ando sem cinto, né, Breno? Ando com meus passageiros sem cinto, boto, nos vidros, esqueci agora, película, né, escura, preta, entendeu? Manda o passageiro botar os pés em cima do vidro. Sim, botar a cabeça para fora e sentado na janela, é esse tipo de coisa. As coisas têm lei e tem que ser seguida por todas as profissões. Então, assim, Breno, eu vi isso com muita indignação, de verdade. Sim. Na hora que eu tava vendo, eu vi as fotos, as crianças, as imagens, né, das crianças desnutridas, e isso me deixou com uma indignação muito grande, e eu não consigo de verdade entender como é que ainda tem pastores que defendem esse cara. Sabe, já há muito tempo atrás eu não consegui entender, mas eu não consigo entender alguém que se diz cristão, eu sou cristão, ver imagens como essa, saber que crianças estavam morrendo e você defender esse cara como um enviado de Deus. Meu irmão, rasga a Bíblia. Rasga a Bíblia, desce do púlpito, porque tu não é pastor. Sabe, tu é feitor e é um feitor para servir a ele. A Jair Messias Bolsonaro, cristão tu não é, nunca foi. Se você vê algo como isso e não fica indignado como cristão. É o famoso falso Deus, né? Tá seguindo falsos deuses, né? Exatamente, desculpa até me exaltar, mas a indignação... Concordo, a indignação é
E eu separei um versículo aqui, Breno, que eu vi até esses dias, um vídeo falando sobre o tanto que os evangélicos exaltaram e ainda exaltam, ainda tem muitos que estão exaltando o cara como, sabe, cegamente, virou um ídolo deles, virou o Deus deles mesmo. Então assim, lá em Isaías 29:13, diz o seguinte: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homem. É aquilo que a gente tem falado sempre aqui, isso não é só para o político. Isso não é só para o político. Sabe, isso também serve para o pastor. Ou até para o irmão da igreja. Eu não quero aqui arrotar a santidade, nem sou desses que arrotam a santidade dentro da igreja, não. Sou muito falho. Muito falho. Mas assim, você não tem que olhar, né, para o que o cara tá dizendo lá não, Breno. Sabe, no domingo, levantar a mão ali e dar glória a Deus e ser santo, de terno, sabe? E gravata, é muito fácil. No domingo ali, todo mundo é santo. Mas aonde a gente sabe realmente se o cara é cristão, é no dia a dia dele. Nas ações. Sabe, é nas ações dele. Sabe como é que o cara é com a esposa dele. É como é que o cara é com os vizinhos dele. É como é que ele é, sabe? Com nisso. Filhos, são nas atitudes e não no que o cara fala, não com o que o cara prega. A gente pode estar aqui, né, Breno, falando só balela, enganando o povo, mas e as nossas atitudes? Sabe, o meu vizinho sabe. O seu vizinho sabe, Breno. Com certeza. Então assim, para de olhar para esse tipo de gente, de acreditar nesse tipo de gente que fica defendendo político e é qualquer um. Não é só o Bolsonaro, não, é qualquer um político. É porque o Bolsonaro ficou ele ficou quase que caricato em cima da quantidade de gente que tá defendendo ele sem nenhuma reflexão, sabe? Nenhuma vontade de pensar, pô, isso pode estar errado e tá justo, isso é errado. Sim, e é inacreditável, Breno, é inacreditável, sabe? Dentro da igreja, eles usando o versículo isolado para enganar quem não entende, quem não lê a Bíblia. Porque quem lê, quem procura entender, procura o discernimento, não cai nisso, sabe? O cara usando o versículo isolado, de que, sabe, que o Senhor está à direita do Pai, ou que à direita isso, para. Por favor. Para. Por favor, né, gente? Sabe? Sem o menor respeito às pessoas que pensam diferente. Sem o menor respeito às pessoas que pensam diferente e que vão pro culto para cultuar a Deus e não para ouvir falar sobre política. Eu tenho as minhas posições políticas? Tenho, mas não levo ela para dentro da igreja. Sabe, na minha rede social eu falo o que eu quiser e cada pastor tem o direito de falar o que ele quiser, desde que não seja mentira. Desde que não esteja espalhando fake news. Se tiver, tem que ser preso. Tem que ser preso. Mas na sua rede social você fala o que você quiser, mas no culto ninguém tá ali para ouvir balela de política não, meu irmão. Ali tá no culto para cultuar a Deus, sabe, para agradecer pela nossa semana, né, ou pedir por uma semana abençoada que vem, sabe, é para isso, não é para estar ouvindo pastor falando de política não, sabe, abandona o Bolsonaro, meu irmão, ou então rasga a tua Bíblia e vai embora, sabe, que é o que, desculpa, Breno, né, mas eu acho que você tá exaltado com razão, com total razão. A exaltação é exatamente... Porque isso gera revolta em todos nós, tá ligado? Tipo, não é pra... O falso cristão, ele deixa a gente mais indignado do que o cara que não é cristão. Sim. Porque queima a imagem do cristão também, sabe? Sim. Rapaz, eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo aqui, rapidinho, pra gente mudar esse assunto, né? Que uma vez, eu não sou desses caras que... sabe, que é doutrinado ali e tal. Eu nem sempre escuto só louvor no meu carro. Escuto outro tipo de música, sou muito eclético. Eu gosto de música, e principalmente músicas que tenham letra. Mas na maioria das vezes eu estou ouvindo louvor, porque eu gosto, principalmente de manhã, sabe? Eu acho que acalma e tal, você começa ali, quer ter um dia abençoado de trabalho, então eu gosto. Perfeito. Então eu peguei eu não sei se ela era professora, não sei, da UFRN, eu peguei alguém que é para a UFRN, eu acredito que era professora, pela idade. E no caminho, ela pediu para mim baixar o som, eu baixei um pouco, eu já escuto baixo, né? Sim. Ali no 12, baixei pro 10, aí ela pediu para baixar novamente, eu baixei pro 8, aí ela se exaltou, sabe? Disse,
reclamou, né? Moço, você pode desligar esse som porque eu não gosto dessa música da sua religião. Aí eu fui explicar pra ela, né, que o Uber tem o Uber Comfort, que é mais caro exatamente por isso, porque você escolhe se você quer conversar, se você quer música, qual é a música que você quer, bababá. Tudo bem. Aí ela, não, você tá sendo intolerante. Aí eu, moça, eu nem sei qual é a sua religião, você que tá sendo intolerante comigo e tal. Mas enfim, deixei ela, a intenção não é falar disso da briga, deixei ela no FRN e saí. Ela esqueceu a garrafa dela no meu carro. Aí eu, caramba, parei no estacionamento, voltei, não achei ela, eu não ia bater de sala em sala, né, do setor para procurar. Voltei pro carro. Com o tempo aí ela conseguiu, do contato da Uber, me ligar. Quando ela me ligou, falou da garrafa, eu voltei para deixar. Eu já estava imaginando que pela forma que ela agiu, ela, na cabeça dela, eu era um bolsonarista pelo fato de eu estar ouvindo louvor. Sim. Então, aí eu voltei, entreguei a garrafa, ela veio com uma flor, né? Me pediu desculpa pelo que tinha acontecido. Quando ela pediu, eu disse, não, tudo bem. Aí eu, deixa eu só te dizer uma coisa. Eu não sou bolsonarista não, tá? Aí ela, graças a Deus. Aí ela disse que realmente o fato, ela vinha num dia estressada e tal, não via num dia bom, e achou que eu era bolsonarista pelo simples fato de eu estar ouvindo louvor. Então, assim, é isso que você está dizendo. Esse tipo de cristão, sabe, causa isso nas pessoas. Hoje em dia as pessoas olham pra gente já com um certo preconceito, entendeu? Você diz, eu sou evangélica, ixi, é reacionário, né? É preconceituoso, né? Já vê tudo isso, já vem na mente das pessoas. A gente vê quando você fala, sou evangélica, você já fica, sabe? Assim, gente, não. Sabe, teve 7 milhões de evangélicos que não votaram em Bolsonaro. 7 milhões, é muita coisa, que não votaram nele. Então, assim, nem todos são bolsonaristas, não. Se vocês ficarem agindo assim, pode ser até que termine, talvez, empurrando as pessoas pra lá, né? Então, pois é. Não haja dessa forma, porque nem todos são. 7 milhões é um número muito expressivo, né, na minha opinião. Dá quase umas 10 natais, umas 9 natais. Isso. Então, assim, né? Então a gente tem que... Mas pra você ver um pouco do que você falou, pois é a realidade. Isso acontece real, pô. Acontece real, sim. Breno, mas deixando as questões nacionais de lado... Vamos falar sobre aqui, sobre aqui, Rio Grande do Norte, sobre Natal. E saiu uma matéria essa semana que me agradou muito, Breno. E me agradou porque eu já vinha falando com isso. Inclusive, quando uma empresa na verdade avisou que vai deixar o Porto de Natal para operar no Porto do Ceará, né, o Porto de Ipacém, eu falei sobre isso lá no grupo da juventude, que isso me entristecia muito, a falta de políticas do Rio Grande do Norte voltada para isso. Aliás, está falando de quê? Estou falando de um estudo que aponta Caiçara do Norte como área do RN mais viável à instalação do Porto Indústria. Breno, isso me agradou muito. Você viu essa matéria? Você leu sobre isso? Eu vi a matéria, eu li sobre isso. E assim, eu acho que eu tenho amigos que cursam o curso de comércio no exterior e o que eles sempre dizem é que falta investimento na infraestrutura, como eu posso dizer, náutica do Rio Grande do Norte. A gente precisa de mais infraestrutura para portos, para navios, para cruzeiros. Gente, assim, a gente tem um potencial aqui no estado de ser pelo menos 3 coisas interessantes, que a gente esquece, pelo menos em tese. O primeiro é ser o maior gerador de energia eólica do país, que não é ainda. A gente tem potencial para ser o porto mais importante, ou pelo menos o mais belo do país, que não somos ainda. E temos a possibilidade de ser o melhor ponto aéreo do país, que não somos ainda. Mas, assim, saber que tem um investimento à vista em qualquer um desses 3 pontos me alegra muito. Me alegra muito de verdade. Porque eu sei que as eólicas estão crescendo aqui cada vez mais. Eu, como engenheiro eletricista de formação, vejo com olhos brilhando, como isso é incrível. O Rio Grande do Norte hoje, não é o estado que mais tem ventos no país, mas é o que mais tem parques eólicos no país. Só que ainda não consegue produzir com a qualidade que a Bahia produz, que hoje é o maior produtor de energia eólica do país. Mas o caso dos portos é interessante porque, assim,
Se você perguntar a qualquer natalense quantas vezes ele foi a qualquer cais ou qualquer navio, cruzeiro, ninguém vai dizer que foi. Então, assim, o estudo, né, aponta que pode gerar até 50 mil empregos. É muito cedo porque foi um estudo, mas me deixou muito feliz, Breno. Eu vou dizer a você o porquê. Por isso que você está falando aí, sabe? Breno, nós somos a esquina do continente sul-americano. Sim. Sabe? Daqui, e agora vamos não só falar maritimamente, né, mas também pela questão dos voos, daqui para a Europa é um pulo. Sim. É tanto que os americanos vieram fazer o que aqui na Segunda Guerra? Né? Porque a gente está próximo da África e próximo também da Europa. Sabe? Mas assim, a nossa classe política é tão devagar, Breno, que não consegue enxergar isso. O Ceará se antecipou com relação a gente, né? O Ceará, e já é a segunda mudança. O Ceará tinha um porto dentro de Fortaleza pequeno, depois, se eu não me engano, mudou para outro dentro da cidade mesmo, ou expandiu, não tenho certeza agora. Depois eles viram a necessidade e tá aí a importância de um projeto. Sim. A importância de um projeto. O Ceará viu a necessidade, foi para uma cidade mais próxima, né, que é São Gonçalo, e construiu o porto de Pacém. É um porto enorme que hoje, Breno, já rivaliza com o maior porto do Nordeste, que é o de Suape, em Pernambuco. E a gente pode reparar que tanto o de Suape como o de Pacém é um pouco mais afastado da capital. Sim. Sabe? Então, assim, já porque não tem espaço. Então, há muito tempo que a gente tá vendo isso aqui. Teve aquele projeto do senador Jean Paul Prats, que confesso que não me agradou muito, porque eu acho que ia degradar muito o meio ambiente ali dos mangues, né? Aquele projeto de construir o porto ali. Também tem a questão da ponte, eu acho que, não tenho muita certeza, mas atrapalha alguns navios maiores. Eu gosto muito dessas questões assim, sabe? Então, assim, o Rio Grande do Norte demorou. Só para você ter uma ideia, o porto de Suape já tem mais de 38 anos. Entendeu? Hoje ele faz em média, acho que eu não tenho um número aqui, basicamente, de quanto ele fez no último ano. Não tem. Mas, assim, faz muito dinheiro. Faz muito dinheiro mesmo. Só para você ter uma ideia aqui, o do Ceará, né, o de Pacém, tá fazendo carga anual em toneladas, 18 milhões de carga. Então o daqui nem se compara. É tanto que a empresa que operava aqui recebeu uma oferta de lá com uma área muito maior para trabalhar o dobro da que tem aqui e foi embora. Sabe? Foi embora. Então, assim, como é que a gente tem todo esse potencial e a nossa classe política fica dormindo? Esperando. Entendeu? Esperando, não tem um projeto. Meu irmão, Breno, não quero saber que tu é de direita, não. Sabe o que tu é de esquerda, eu sou de direita, não. Vem cá, Breno, a gente tá precisando de um porto. Sim. A gente tá precisando, Breno, que os voos internacionais não saiam de Fortaleza, não. A gente tá precisando que saia daqui de Natal. Sai tem daqui. Potencial pra isso, por que não? Exatamente assim, sabe? Os caras não conseguem. Pô, vamos... sentar e organizar, né? Isso, a vice-prefeita teve aqui uma vez, eu até postei um dia desse, falou sobre isso, sabe? Baixar as bandeiras. Breno, vamos baixar nossas bandeiras aqui? Pô, vamos trabalhar nesse sentido aqui? Para construir o melhor para a cidade toda, né? A gente não precisa pensar só no o que o meu governo vai levar, Não, a partir do momento que a gente tem uma união nacional, no caso, uma união municipal, uma união estadual. A gente consegue ir para frente todo mundo junto, sabe? E isso é uma coisa interessante, porque se você chegar num curso como de comércio no exterior e dizer, ei, eu preciso que alguém faça um projeto de porto para essa cidade. Eu aposto um braço e uma perna que aparecem uns 3 querendo fazer um projeto e transformar no TCC. Sim, com certeza. Então, assim, sabe, eu não consigo entender como é que esses caras, e principalmente os caras de direita, sabe, eu acho que se bate, né, a direita vem com a questão econômica e a esquerda é com a questão ambiental. Beleza, a gente se senta, né, e tal, debate. Mas, gente, o vereador ou o deputado estadual que seja de direita, ele tem que entender que quando vem, Breno, o recurso, quando vem o investimento federal, também vem o investimento privado. Sim. Sabe, o empresário, ele não vai botar o dinheiro dele, eu vou botar o dinheiro aqui para construir um porto. Não, meu irmão, não vai não. Mas a partir do momento que a gente dá as mãos e junto consegue um projeto, vamos lá, vamos construir um porto,
começa a chegar investimento privado também, Breno. Sabe que é muito importante a geração de emprego, sabe? Mas as pessoas estão muito preocupadas com o ego, sabe? Com quem vai ser, quem vai fazer, quem vai entregar, quem vai levar o nome. Isso. Entendeu? Então tá na hora da gente começar a olhar para políticos que pensem assim. Sabe? Tudo bem. Tem a hora da gente se degladiar. Sim, né? a hora do debate esquerda-direita tem que existir. Tem que existir, tem a hora do debate. Mas, meu irmão, passou as eleições, cara. Breno, tamo junto. No que a gente discordar aqui, eu vou votar contra e tal. Mas vamos ver aqui o que a gente pode fazer para a construção de um porto. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer para atrair empresas internacionais, para sair voo internacional daqui. Né? Isso tem até a ver com aquele programa que eu lancei, que a gente lançou no... Acho que foi o 12º programa, que foi o primeiro que eu estive aqui, que é a capacidade de um bom chefe da Casa Civil, né? Um secretário de Casa Civil, que é você conseguir unir pessoas de ideologias diferentes para um bem comum. E eu acho que esse bem comum é muito válido, sabe? Tipo assim, você pode trazer para áreas diferentes, ideias diferentes, e tá tudo bem. E tipo, um cara como... Aí, pensando a nível nacional, um cara como Rui Costa tem esse potencial e eu espero que o faça, sabe? Tipo assim, chegar para um deputado um pouco mais puxado para a direita, um pouco mais puxado para o centro e dizer, ó, eu tenho um projeto aqui, isso aqui vai alavancar investimento para o seu estado, vai alavancar dinheiro para vocês, vai alavancar melhoria na qualidade de vida da população, por que não? E a gente tem que parar de votar no ego, no mesquinhez, só vou votar quando o meu candidato for presidente, quando o meu candidato for prefeito, quando o meu candidato for governador. Bom, e nessa aí, nossos bisnetos vão começar a votar. Exatamente. Então, assim, cara, a gente tem que começar a olhar isso, sabe? A gente tem que parar, as pessoas têm que começar a se voltar mais para a política. Porque tudo é política, a gente tem batido nessa tecla aqui, tudo é política. O preço do pão é política, o preço do combustível é política. Sabe, se tem ônibus ou se não tem, é política. Tudo isso, o preço da passagem é política, tudo é política, Breno. A gente precisa entender que tudo é política. Então, assim, beleza, a gente viu essa parte, né, do porto, ótimo, muito importante, achei muito legal a questão de Caiçara do Norte, até porque Caiçara do Norte é a maior cidade pesqueira do Rio Grande do Norte. Tá aí, coisa que eu não sabia também, bacana. É a maior cidade pesqueira do Rio Grande do Norte. Então, assim, acho que não poderia ser outro lugar. Então, o estudo, né, apontou que lá é o melhor lugar e o relatório, né, a análise técnica foi apresentada ao governo Fátima e tal. Deixa eu ver aqui. E o legal é que é um porto indústria, né, pode gerar até 50 mil empregos. Aí isso é lindo demais de ouvir isso, ou de ler. Aí chega a dar uma felicidade que... Sim, né? Então assim, vai servir para exportação de diversos outros produtos, como hidrogênio verde. Olha, é a modernidade chegando. Cadê? O estudo foi coordenado pelo professor Mário Gonzalez. A gente depois devia procurar esse professor, Breno. A gente pode trazê-lo para cá. Para trazer ele aqui. Doutor Mário, se você estiver assistindo aqui, já quiser, manda um oi no Instagram da gente aqui, que a gente traz o senhor aqui. Isso, eu boto um comentário lá no vídeo quando sair, que a gente tem muito interesse em trazê-lo aqui para falar sobre o assunto, né, Breno? Com certeza. Mas um pouco o senhor vai saber falar melhor sobre isso. Então é muito legal e é exatamente devido ao alto potencial do Estado para a geração de energia de fontes renováveis. Isso é lindo demais, sabe? É o lance do offshore, né? Que deve ser, que é o lance de você colocar Isso, tá aqui. As eólicas do lado de fora, tipo, não na terra, você botar o parque eólico no mar. Sim. Isso daí é muito bacana. Eu estagiei em um local em que a gente fazia pesquisas sobre isso. Era bem legal. Cara, isso é muito bacana. Eu gostei mesmo. Breno, muito bacana, né? Falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre o desenvolvimento. Sim, o que eu ia dizendo. Linha férreas agora é o caminho. Com certeza. Né? É mais barato, o transporte por carga, né, de caminhão não vai deixar de existir, mas também vai baratear por causa da linha férrea. Eu sou a favor de linha férrea dentro da cidade, com a VLT. Natal não tem condições para ter metrô, mas a gente poderia ter um VLT ou qualquer outro tipo, né? Além do trem que já tem. E ter linhas férreas, né, para
que liga ao porto, que liga ao aeroporto para trazer mercadoria, tudo isso. Vamos trabalhar, minha gente, tem o que fazer. Todo estudo bacana fala que linha férrea é a solução do problema da mobilidade urbana. Tipo assim, se você acha que o trânsito tá insuportável para voltar para casa, pensa que a linha férrea era a solução disso daí. Isso. Mudando de assunto, Breno, como a gente tinha falado lá no início, é que, vamos dizer assim, a corrida pelo Palácio Felipe Camarão já começou e saiu alguns nomes. Alguns negam, outros já admitem, outros ainda não disseram nada. É um assunto legal pra gente conversar. E alguns nomes que saíram, eu vou citar aqui e depois a gente fala sobre eles. O que a gente pensa, o que a gente acha. Então você cita todos e a gente fala depois. Isso. Todos. Show. O candidato de Álvaro Dias, né, que provavelmente ele não pode, na verdade, ser, né, porque ele está no segundo, então ele quer fazer um sucessor. Carlos Eduardo, do PDT, que é natural, né, terminou a eleição, ele não está em cargo nenhum, natural. Ele vai tentar voltar para a prefeitura ou para o governo do estado. Isso, assim, é natural, teve ótimas gestões na frente da prefeitura. Natália Bonavides, né, do PT também, acho que pela votação expressiva que teve nessa última eleição. O que me surpreende, a gente vai falar um pouco, é Bruno Giovanni, né, o BG, que é o comunicador. Sim. Kelps Lima, do Solidariedade. Acho que tá também tentando há um tempo. E tá sem mandato agora, então acredito que... E Paulinho Freire, do União Brasil, que nega. Eu não acredito que Paulinho Freire vai, não. Ele nega, realmente. Eu acho que não. Eu acho que ele pode ver aí com o Álvaro, até porque é da mesma base, né? Alguém pra ele apoiar. Breno, o que você acha desses nomes aí? Alguma surpresa? Alguém te agrada? Vamos, já que você falou todos, deixa eu falar devagarzinho. Carlos Eduardo. Tem o nome do Alves, que puxa a família toda Alves, que foi daqui e que sempre acabou fazendo parte do controle da política potiguar, na verdade. E é um nome óbvio, um nome interessante, é um nome que pode correr para trás de um segundo turno e pode ser voto de pessoas de esquerda ou de direita, depende contra quem ele vai no segundo turno, certo? Sim. Você falou da Natália Bonavides. Assim, eu não imagino a Natália Bonavides se candidata a prefeita. Se ela disser que eu estou errado, eu peço desculpa. Se ela quiser, inclusive, vir para cá e me mostrar por que eu estou errado, ela pode vir. Mas eu não acho que faria sentido ela ter sido a deputada federal mais votada do estado e largar um cargo de deputada federal para prefeita de capital. Tipo assim, vai largar o trabalho dela lá em Brasília para voltar para cá, assim... Na minha cabeça não faz sentido. Talvez se ela tiver muito... Como é que eu posso dizer? Muito ansiosa por um cargo executivo. Eu respeito, mas eu acho um nome muito difícil. Eu acho mais fácil o PT investir num nome um pouco menor e um pouco mais daqui. Breno, falando sobre isso, o fato dela... largar para ser, né? Eu lembrei até de uma coisa. É como se fosse Rafael Mota, que se saísse candidato a deputado estadual, a federal, tinha uma cadeira garantida, não querer sair e sair a senador, sabendo que perderia, só foi atrapalhar o nosso campo. Então, assim... alavancar o Rogério Marinho. Exatamente. Então, assim, eu penso por esse lado também. Eu acho que, claro, todo partido tem o direito de ter o seu candidato, né? Se o PT quiser ter todo mundo quiser. E todo mundo tem o direito de se lançar candidato o que quiser. Eu só não acho que faz sentido. Eu acho isso pouco, sendo bem grosso agora, eu acho isso pouco inteligente. Eu também não. Até pelo apoio que o PT, principalmente a governadora Fátima, recebeu do PDT. Sim. Então, acho que seria mais lógico para o PT, e aí, quem sou eu para ensinar o PT apenas uma opinião, né? Seria mais lógico ter o vice em uma chapa. Sim. Né? Eu acho que seria mais lógico. Mas aí é deles, eles que vão decidir. É apenas uma pessoa expressando a minha opinião. Inclusive tem muito tempo pra gente até mudar de opinião se isso vier a acontecer. Se isso vier a acontecer. Isso. E provavelmente o sucessor de Álvaro Dias vai ser o vereador Kleber Fernandes. Álvaro Dias diz que quer manter o legado, né? Manter o projeto. Na cabeça dele tá dando certo. Eu discordo, mas ele é o prefeito. Na cabeça dele tá dando certo, ele quer manter o legado. Ele quer manter o projeto dele. Não entendi direito que projeto é esse. Estamos aí há quanto tempo de
prefeito. Álvaro Dias foi prefeito Foi em 2018. Tem 4 anos de prefeitura. Eu não entendi bem o projeto dele, mas tá bom, você tá dizendo que tem. Se quiser vir aqui explicar também, a gente fica à vontade. Recebe ele também. É só entrar em contato. Então, assim. Aí vamos falar de Kelps Lima. Kelps, isso. O Kelps que não conseguiu, né? A vaga. Bateu na trave ali, para deputado federal. O que você acha? Eu acho que Kelps é o tipo de nome que um segmento da direita vai querer investir. Sabe? O segmento da direita... Não radical. Não tão radical. Eu diria que um pouco mais morista, digamos assim, ia preferir investir num Kelps Lima. Aí, eu não sei, assim, as informações que eu tenho de Kelps, da época que ele era secretário de Mobilidade Pública, não eram as melhores. Mas eu também soube que, na época que ele era deputado, ele trouxe muito projeto na época, então, assim, ou era deputado ou era vereador, acho que era vereador, posso estar falando besteira. Então, assim, sobre Kelps, eu acho uma carta muito em branco para se falar alguma coisa. Eu também não acho que, sendo bem honesto, mesmo com o apoio dessa direita, eu não imagino o Kelps ganhando. Eu acho que a direita tá muito radicalizada. E tá muito rachada, assim, eles não têm, vai ser como nessa última eleição, sabe? São vários candidatos eu sou o candidato de Bolsonaro, eu sou o candidato de... Que assim, na minha opinião, tudo bem, candidato da direita democrática. Agora, candidato de extrema-direita, a gente tem mais aqui deixar de lado, eu nem sabe? Nem citar. Então, assim, Kelps, pelo fato, Kelps, Paulinho, então a gente olha aí, Kelps, Paulinho, claro que são prováveis nomes, né? O candidato de Álvaro, que a gente não sabe quem é, então todos aí vão pela direita. Talvez o Bruno Giovanni, né? O BG. Ah, sim, BG. Cara, eu tenho algo para falar sobre o BG. É impressionante, não só ele, como todo comunicador e que fala sobre política ou sobre qualquer coisa, quer começar logo no executivo, Breno. Sabe? Luciano Huck quer ser presidente. Roberto Justo quer ser presidente. Aí, BG quer ser prefeito. Meu irmão... Vai pro legislativo, treina vai lá, sabe? Se candidato para vereador... Ganha uma vez, ganha um segundo mandato, pega experiência, vai presidir uma comissão, vai presidir a casa. Mostra serviço primeiro, né? Porque você pode ser um bom comunicador, e eu não estou avaliando aqui a boa ou má comunicação do BG. Você pode ser um bom comunicador, mas isso não garante que você seja um bom político. Então, tipo assim, um cargo menor é até um exemplo de humildade, sabe? Tipo assim, você mostrar que, eu tô vindo de baixo, eu tô construindo uma carreira política, assim como eu construí uma carreira jornalística, que foi o caso do BG. Isso, os caras já querem começar, já querem sentar na janela, cara. Sabe, já quer começar, é o prefeito. Porque eu vou rodar aí as comunidades e tal, meus ouvintes e tal. Nada contra, mas não tem vivência da comunidade. Não tem vivência nenhuma da comunidade. Sabe, nenhuma. Não sabe que lá em Nova Cidade, talvez nem se lembre, pode ter falado sobre, que não tem o 36. Entendeu? Que a gente tá sem ônibus. Não tem a vivência, não sabe que tá faltando médico. Não sabe onde é o posto de Nova Cidade, não sabe onde é o posto da Esperança. O Passe da Pátria, entendeu? Nunca entrou. Entendeu? Não tem a vivência da comunidade e o cara já quer ir, sabe? Porque eu vou ouvir. Ouvir não, meu irmão. Tu tem que ter a vivência. Todo mundo tem o direito. Todo mundo tem o direito. Posso lançar candidato, não tem problema nenhum. Tô apenas expressando a minha opinião. Justo. Né? Agora assim, porque eu vou ver, eu vou escutar. Não, meu irmão, vai com calma. Sabe? A galera não cai nesse papinho, né? Vai pra vereador, entendeu? Faz um mandato, 2, mostra teu nome, né? Mostra o que tu defende realmente. Mas não, os caras mostra a comunidade num exemplo de vereador. Você como vereador faz projetos pra comunidade, traz a comunidade em pauta, que a comunidade vota em você. Exatamente. Aí, Carlos Eduardo, que a gente já falou, né? Que é um nome que me agrada. Confesso que me agrada muito. Porque, assim, para o momento que a gente vive, Breno, eu acho que não é hora de a gente arriscar alguém novo, né? Na outra, e para ver como as coisas mudam, né? Em um pouco espaço de tempo. Na outra eleição, para prefeito, eu tava com outro pensamento. Eu queria alguém novo. Você queria uma pessoa Não queria diferente. Álvaro. Isso. Queria alguém novo. Agora não. Pelos nomes que se desenham, tá muito cedo, nomes vão desistir, né? A gente sabe. Aí tem que ver quais são as alianças. Quais são as alianças, tudo isso e tal, assim. Mas me agrada pelo fato da experiência, sabe? Algo que eu já conhece. Não, tá. Ainda mais depois do trauma do que a gente passou na presidência da República. Então, assim, não vou apostar em ninguém, não. Vou em alguém mais seguro. Sim. Né? Claro que algas vão rolar, né? Pra gente
poder ainda saber quem realmente serão os candidatos. Pra gente encerrar, Breno, queria falar só mais uma coisa. É dizer para o pessoal tomar cuidado com certos tipos de prováveis candidatos ou candidatos que é muito fácil, Breno. O cara vai pra frente de um buraco, ou então o cara vai pra uma rua cheia de lama, entendeu? Aí chega lá, ó, essa rua aqui tá cheia de lama. Começa a gravar vídeo para redes sociais, né? Tá cheio de lama aqui. Cadê o prefeito? Depois cadê a governadora? Sabe? Pô, mostrar o problema é fácil. Qualquer um pega um celular e vai pra frente do buraco, pra frente de uma rua cheia de lama e mostra. Mostra a solução, cara. Mostra como é que tu resolveria esse problema. E com diálogo, né? Sim. Porque não tem diálogo nenhum. Negócio de receber, não sei o que, querendo bater em quem criticar, meu amigo, não, eu não vou falar de candidato que não demonstrar interesse democrático. É muito simples. Então, assim, o cara que tá chegando assim, querendo botar o dedo na cara, querendo dar chute, querendo dar soco. Pronto, a gente tá chamando todo mundo pra vir aqui. O cara que for agressivo, ou chegar em tom agressivo pra conversar com jornalista ou com mídia, você não tem espaço aqui. Não passa nem na porta. Passa nem na porta. Sabe nem onde eu estudo e nem vai ficar sabendo. Pois é. Bom, Breno, o nosso papo de hoje foi esse, muito bacana. Se você quiser se despedir do pessoal aí, fica à vontade. Pessoal, eu queria agradecer aqui, já estamos aqui no meu terceiro programa gravando aqui já. Obrigado por esse espaço, obrigado pela receptividade, obrigado por até agora ninguém ter me chutado ainda. Mas, falando sério, eu agradeço muito todo esse espaço, toda essa conversa, todo esse diálogo. E vamos debater, vamos trazer o debate para a cidade, vamos trazer o que a gente pode fazer para construir uma nova cidade. É isso, bom, gente, a gente vai tentar no próximo episódio focar mais em Natal, né, porque a questão nacional não nos dá folga, né, Breno? A gente vai voltar, eu espero que vocês estejam gostando desse novo formato, né, mais político mesmo, né, Breno? Mais debate, isso, mais debate, de mostrando para vocês. Logo a gente vai poder estar disponibilizando maneiras de vocês também entrarem em contato com a gente, fazer vamos fazer esse programa ser mais interativo. A gente quer trazer o máximo de interação para vocês que estão nos ouvindo, certo? Ser realmente o espaço que a gente quer debater a cidade que nós queremos, né? Então isso tem que ser debatido com as pessoas. Então, dizer para vocês que tudo isso tem sido feito com muito carinho, né, Breno? Dá muito trabalho a gente, né, procurar as pautas e tal, o que a gente vai falar. Pesquisar o que falar e tal, para que seja do interesse de vocês. Então, se vocês puderem nos ajudar aí, deixando like, compartilhando, né, Breno? Se inscrevendo no canal, para que quem sabe futuramente a gente possa monetizar o canal, né, Breno? E aí aliviar para a gente também ficar mais fácil, também a gente poder fazer mais vídeos, fazer programas, fazer outros tipos de conteúdo. Então, era isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e ativar as notificações. E até a próxima. Valeu!